Esse é mais um vídeo sobre cultivo de morangos aqui do canal. Nesse vídeo de hoje falarei sobre adubação de produção dos frutos aqui. Então, após aí a primeira florada, a gente dá uma modificada nos fertilizantes. Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma tabelinha dos fertilizantes, da quantidade e como que a gente utiliza eles aqui na roça para a gente obter um bom resultado. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre cultivo de morangos aqui comigo. Se você não deixou aquele like, deixa um like aí para nós, para estar ajudando. Se você ainda não é inscrito aqui também, gostaria de convidar vocês a continuar acompanhando aqui o nosso trabalho. E vamos dar uma olhada como que está essa nova roça. Então a primeira florada, ela costuma acontecer ali depois dos 25 dias, um mês ali. Dependendo também da variedade do morango que você plantou. Nesse caso aqui, plantamos a San Andrés da Espanha. É muito bom para fazer mudas, solta bastante estolões, como já foi feito aqui, ó, as mudas, Olha só o tamanho dessas folhas, ó. Bem grande, Olha. Hoje estamos com 2 meses e meio desde que foi plantado aqui. Não tem muito fruto ainda porque ele deu aquela parada, desde a primeira florada. Porque estava sendo feito aqui aquelas mudas, então tinha bastante estolões. Foi retirado recentemente aqui os estolões. Agora ela vai começar a encorpar mais e a produzir também mais fruto. Porque aqui a produção ficou um pouco fraca por causa dessas mudas, porque se você deixar bastante estolões, então ela não se desenvolve como deveria e também não produz como deveria. A adubação também estava sendo feita, uma adubação diferente, para poder desenvolver as plantas, e a adubação inicial de pegamento de mudas, justamente porque estavam sendo feitas mais mudas. Agora sim, já foram retiradas as mudas daqui, foram cortados os estolões, agora a planta vai se desenvolver. Se você não acompanhou ainda os vídeos desde antes da preparação do canteiro, tem a preparação, tem todo o passo a passo aqui, sistema de irrigação, fazendo mudas, tem muita coisa aqui sobre cultivo de morangos. Então, se você não acompanhou ainda, dá uma conferida aí na descrição do vídeo, tem o link da série Cultivo de Morango, tem muito vídeo bacana lá. Agora ela vai começar uma nova florada daqui a alguns dias, Ficou ali alguns estolões ainda porque estava sendo feita algumas mudas aqui também, ó. Tem mais uma muda aqui num copinho descartável. Olha aqui. E olha o tamanho desse fruto, olha só. Esse fruto aqui acho que pesa uns 40 para 50 gramas. Então só fruto gigante, Roça nova geralmente produz uns frutos bem grandes mesmo. Olha aqui, para vocês verem, para você ter ideia. Olha aí, desse fruto, ó. Olha só. Bem grande mesmo. Tem mais outro aqui, ó. E agora finalmente vamos passar para a nossa parte da adubação, que a gente sempre usa aqui semanalmente. Pessoal, eu estou passando essa tabela para vocês aí, só que o ideal mesmo é você ter aí uma análise do seu solo para ver o que está sobrando aí, o que está faltando de nutrientes, certo? E também é importante o acompanhamento de um engenheiro agrônomo, que é um responsável técnico, que vai entender melhor aí a sua situação e te passar as quantidades melhores aí de cada tipo de fertilizante para você estar aplicando aí. Mas de qualquer forma eu vou passar para vocês aqui o que a gente está utilizando aqui, e a partir disso você pode ter mais ou menos uma noção do que você vai precisar usar e também como fazer isso. Primeiramente, quero informar para vocês que a gente utiliza 2 meios para fazer a adubação na nossa roça, que são via fertirrigação e pulverização. Na fertirrigação é da seguinte maneira: a gente coloca o produto na rede, juntamente com a água que faz a irrigação da nossa roça, e isso é aplicado por meio de um injetor, também conhecido por Venturi, e as plantas absorvem esses nutrientes através da raiz. Pela pulverização, a gente aplica esses produtos de forma aérea, com o auxílio de um pulverizador costal, e as plantas absorvem esses nutrientes pelas folhas. E agora eu vou passar para vocês a lista de produtos que usamos aqui: nitrato de cálcio, matéria orgânica, enraizante, MAP, sulfato de potássio ou nitrato de potássio. Antes a gente usava nitrato de potássio, só que hoje em dia usamos sulfato de potássio. Mas de qualquer forma, você vai usar aí ou um ou outro, ou os dois, Sulfato de magnésio, sulfato de zinco. Esses aí são alguns dos fertilizantes usados na fertirrigação. E agora nós vamos para a parte foliar, usados na pulverização.
Geralmente são mais usados o cálcio, o boro e o magnésio, e também espalhante adesivo. E você ainda pode estar acrescentando alguns micronutrientes para ajudar aí a sua produção a desenvolver mais aí as suas plantas e também aumentar a sua produtividade. Como por exemplo, Dripsol Micros, ou Spray Danger e K-Bomber ou K-Fol. E agora eu vou passar para vocês a quantidade de cada produto que a gente aplica. Primeiro de tudo, só queria lembrar para vocês que a gente faz a aplicação da fertirrigação 2 vezes por semana, né? Ou até 3, se necessário, mas geralmente aqui a gente faz 2 vezes por semana. Geralmente uma aplicação no início da semana e a segunda aplicação depois do meio da semana. Se for 3 vezes, é uma aplicação no início, no meio e no final da semana. Primeiro eu vou passar para vocês aqui a quantidade de cada produto e depois nós vamos fazer a divisão para os dias da semana. Aqui vou mostrar a quantidade de gramas para cada planta, que é ali onde tem a vírgula, e também a quantidade de gramas para cada 1000 plantas para facilitar para vocês. No caso aí, dependendo do tamanho da roça, é só você ir multiplicando que você vai chegar no resultado. Coloca na calculadora lá e coloca a quantidade certa e multiplica pela quantidade de plantas que você tem, que você vai chegar aí no resultado exato para a sua roça. Nitrato de cálcio, 0,2 gramas por cada planta, que dá 200 gramas para cada 1000 plantas. No caso do potássio, se você for usar o nitrato de potássio, é 0,1 grama por cada planta, que dá 100 gramas para cada 1000 plantas. O MAP, 0,09 gramas para cada planta, que dá 92 gramas para cada 1000 plantas. No caso, se você for usar o sulfato de potássio em vez do nitrato, então dá 0,2 gramas para cada planta, ou seja, 200 gramas para cada 1000 plantas. Sulfato de magnésio, 0,04 gramas para cada planta, que dá 40 gramas para cada 1000 plantas. Sulfato de zinco, 0,015 gramas para cada planta, que dá 15 gramas para cada 1000 plantas. Isso daí já é o suficiente. Matéria orgânica, 0,1 ml por planta, que dá 100 ml para cada 1000 plantas. Enraizante, 0,05 ml por planta, que dá 50 ml para cada 1000 plantas. E esses aí são os produtos usados na fertirrigação. Agora vamos passar para a parte foliar. E essas quantidades que eu vou passar aqui dos produtos são para 20 litros de água. Então para cada 20 litros de água você coloca uma medida dessa que eu vou passar agora. Se você for usar mais do que 20 litros, é só você multiplicar. E se for usar menos, é só dividir. Cálcio são 30 ml. O boro, 20 ml. O magnésio, também 20 ml. Espalhante adesivo, 10 ml. O espalhante adesivo, para quem não conhece aí, para quem não sabe, ele é muito importante, certo? Então sempre que você for fazer pulverização aí, é bom você colocar um espalhante adesivo. Inclusive tem umas marcas aí um pouco melhores que ele é espalhante adesivo, é anti-espumante, ele é controlador de pH da água. Então aí você coloca a água no recipiente, já coloca primeiro o espalhante adesivo, aí você mistura bem e depois em seguida você mistura o restante dos produtos. Esse espalhante ele pode ser usado tanto para os fertilizantes quanto para os defensivos aí na sua roça. No caso, se você for usar Dripsol Micros, são 20 gramas. Em vez dele também você pode usar o Spray Danger e o K-Bomber ou o K-Fol. No caso do Spray Danger, 20 gramas também. E o K-Bomber ou K-Fol, 40 gramas para cada 20 litros. Agora vamos lá fazer a nossa divisão semanal aí dos produtos. Aqui temos 2 jeitos de dividir essa aplicação, em 2 vezes por semana ou em 3 vezes por semana. No caso, se você for usar o potássio, se for nitrato, então a gente pode dividir em 3 vezes por semana, sendo na segunda-feira nitrato de cálcio e nitrato de potássio, na quarta-feira MAP, sulfato de magnésio e sulfato de zinco, e na sexta-feira matéria orgânica e enraizante. Só lembrando que o enraizante ele pode ser aplicado de 15 em 15 dias. E se você for usar, em vez do nitrato de potássio, se você tiver o sulfato de potássio, que é como nós usamos aqui, então faça da seguinte maneira. Na primeira aplicação da semana você coloca nitrato de cálcio, matéria orgânica e enraizante. E na segunda aplicação você coloca MAP, sulfato de potássio, sulfato de magnésio e zinco. Agora nós estamos fazendo essas aplicações de fertirrigação na parte da manhã, bem cedo. A gente fazia à tarde, mas como a gente estava com problemas aqui de salinização, então, como a planta ela absorve melhor os nutrientes durante o dia,
já que à noite o sistema fica mais parado, um agrônomo sugeriu que a gente fizesse essas aplicações pela manhã. No caso dos fertilizantes foliares, a gente mistura todos esses aí para uma única aplicação. Mas fazemos da seguinte maneira. A gente vê quanto no total que a gente vai aplicar, né, a quantidade de litros aí de calda, e aí a gente mistura a quantidade de espalhante adesivo necessária para essa quantidade de litros, e depois a gente mistura o restante dos produtos, né, o cálcio, o boro, o magnésio. Só no caso do Spray Danger e do K-Bomber, é bom misturar em recipientes separados. Então você separa um pouco de água, mistura um e mistura o outro no restante da água. E aí, já está pronto para a sua aplicação. Vale lembrar que é bom aplicar esses foliares aí no final da tarde. E assim finalizamos mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Se não deixou aquele like no começo do vídeo, faça isso agora. Vai estar ajudando bastante a gente. Se ainda não se inscreveu, continua com a gente aqui. Ativa o sininho também para você receber as próximas atualizações aqui dessa roça. Quando tiver novidade aqui, a gente sempre está postando. Fiquem todos na paz e até a próxima. Valeu, fui!